Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta simples para vocês. Vocês se consideram uma pessoa normal? Eu também sempre me considerei, apesar que eu não era completamente normal. No vídeo anterior eu tinha dito que ia contar um pouquinho da minha história em relação à ansiedade para vocês. Talvez para tentar passar a experiência que é uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade e depressão. E de repente você tem alguém na sua família que passa pela mesma coisa e você não sabe lidar, você não compreende o que é isso. Talvez o que eu viva, a pessoa que está perto de você está vivendo e você não sabe que é esse o problema dela. Então eu espero de alguma forma, com a minha experiência, ajudar você a ajudar alguém. Bom, eu vou tentar ser o mais resumida possível, porque eu não gosto de vídeos muito longos, então se eu me prolongar um pouco, peço desculpas. A minha ansiedade, na verdade, eu sempre estive com ela. Ela me acompanha desde a infância, só que eu sou uma pessoa dos anos 80. E na década de 80, 90, os distúrbios mentais não eram discutidos de uma forma aberta. A gente não via nos jornais, não via nos programas de televisão, nos noticiários, as pessoas debatendo muito sobre problemas mentais, depressão, toque, enfim, vários distúrbios que hoje em dia a gente vê por aí. Eles eram considerados uma coisa que estudiosos falavam sobre isso, pessoas que passavam por isso sabiam o que estava acontecendo, mas para o resto das pessoas ainda era um assunto muito ignorado, muito abafado. E por causa disso, muita gente achava que quem se consultava com um psiquiatra ou fazia terapia eram pessoas com demência ou com um estágio avançado já de loucura, que já estava prestes a ter que ser internado num manicômio. E isso, claro, fazia parte da ignorância da sociedade na época, que ainda era muito limitada em relação a esse assunto. E por causa disso, eu passei a minha infância e a minha adolescência inteira sem saber o que eu tinha. Eu arrastei durante 33 anos, que é a idade que eu tenho, um monstro. Eu já sofria de depressão há alguns anos e eu fiz tratamento psiquiátrico e acompanhamento psicológico e com remédios. Só que o transtorno de ansiedade ainda não tinha sido diagnosticado e por causa disso eu não entendi o porquê tanto assim da minha depressão. Porque eu sempre eu tive uma infância consideravelmente tranquila. Eu tive alguns problemas na minha infância que eu acredito que possam ter desencadeado o meu transtorno de ansiedade depois de adulto, mas isso é um tema que eu quero fazer num próximo vídeo, mais pra frente, que é uma coisa mais delicada. A minha adolescência, eu infelizmente, na pré-adolescência principalmente, eu sofri muito bullying na escola. Pela forma que eu me vestia, eu sempre fui muito caretinha, o meu cabelo era muito cheio, porque eu tinha um cabelo cacheado e eu sofria muito bullying por isso. Só que ao invés de eu me isolar, de eu me privar e me afastar daquelas pessoas que me maltratavam, eu tinha a necessidade de agradá-las, então eu sempre me moldava ao que elas queriam, porque eu tinha a necessidade sempre de fazer com que elas gostassem de mim. E por mais que elas me maltratassem, eu tinha aquela necessidade de agradar, sempre. Só que dentro de mim eu sofria muito, porque eu não compreendia por que fulano é assim comigo, por que ciclano é assim comigo. E eu ficava triste, eu chorava. Eu tô tentando resumir aqui pra vocês, porque senão eu vou contar a história inteira, vai dar um livro. E você deve estar se perguntando, Raquel, pelo amor de Deus, a maioria dos adolescentes são assim, a maioria das crianças são assim. Eu concordo. Só que é difícil explicar o que eu sentia dentro do meu coração. Eu sentia que se eu não resolvesse, às vezes, um assunto pendente com aquela pessoa, com aquela colega, parecia que o meu mundo ia desabar e eu não ia conseguir mais respirar. Era assim, era uma pressão dentro da minha cabeça, dentro do meu peito, que se eu não botasse pra fora, se eu não resolvesse aquilo, eu não ia conseguir viver. Foi assim que eu fui crescendo, eu passei a minha adolescência assim. A minha juventude, eu acho que eu procurei extravasar um pouco toda a minha ansiedade, tudo que eu sentia e que eu não sabia o que eu estava sentindo. Eu não entendia, muitas vezes, quando eu ia em lugares simples como uma farmácia, e pegava um vidro de esmalte na minha mão e eu via minhas mãos tremendo, e o meu coração acelerado, e eu não compreendia o porquê daquilo. Eu me questionava
muitas vezes por que quando eu tinha que sair de casa para determinado lugar eu começava a passar mal, ter taquicardia, e eu me culpava demais por isso, porque eu ficava pensando, por que eu sou assim, as outras pessoas não são? Por que eu sou assim? Por que eu sinto essas coisas? Eu me questionava o tempo inteiro e tudo me machucava demais e eu tudo tinha que ser na hora, eu tinha que, se eu tivesse que resolver algum problema, se eu tinha um problema com alguém, eu tinha que resolver aquilo correndo, não tem que ser agora. Se eu ligasse para a pessoa e a pessoa não atendesse, eu ficava insistindo até a pessoa atender. Se a pessoa não me respondesse, ficasse sem me responder muito tempo, eu perdi o sono. Eu tive relacionamentos, eu tive trabalho, eu entrei, iniciei a faculdade e eu acabei trancando a minha faculdade. E até que chegou um momento da minha vida que eu realmente parei, depois de muito tempo carregando um fardo que eu não sabia mais lidar, que foi o meu gatilho. Na verdade, eu vou aqui contar pra vocês, o meu gatilho para procurar ajuda foi quando eu tive que pedir demissão do meu emprego, porque eu passei por alguns problemas nele. Fui compelida praticamente a pedir demissão, porque eu não estava dando mais para trabalhar lá. E isso começou a desencadear muita coisa dentro de mim. E logo depois eu tive um problema com a minha habilitação do meu carro. Entrei em pânico, eu não consegui mais dirigir, não consegui mais pegar um volante. E aquilo eu comecei a me culpar demais. E eu comecei a pesar o mundo inteiro em cima de mim, como se a culpa do mundo ser como fosse só minha. E eu fui criando uma bolha em volta de mim, uma bolha que a cada dia crescia e que eu não sabia como estourar, porque eu não tinha nem desejo de contar para ninguém. As pessoas não conversavam sobre isso, as pessoas não entendiam. E como que eu ia chegar para alguém e falar, olha, eu tô com sintoma tal, 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 eu penso tal, tal, tal. As pessoas iam falar, isso aí você tá desocupada, você não tá fazendo nada agora, você tá sem trabalho, você acabou de tomar um baque que você não tá conseguindo mais dirigir, então isso aí tá mexendo na tua cabeça e você tá travado, isso aí é normal. E eu sabia que não era normal o que eu estava sentindo, até que eu realmente criei uma bolha gigantesca e eu me enfiei nessa bolha até que eu caí num buraco, num poço sem fundo, que foi quando realmente eu percebi que eu precisava de ajuda médica. Eu tinha engordado 10 quilos, eu nunca tinha engordado tanto e conversando com meu psiquiatra eu falei, expliquei tudo, ele me perguntou o que eu sentia. E foi quando eu comecei a me consultar com psicólogos e tomar remédio. E chegou um ponto que eu estava tão no fundo do poço que eu não conseguia mais sair de casa para me consultar. E eu tive que pedir uma psicóloga dentro de casa porque eu me tornei uma pessoa extremamente sociofóbica, em que eu não conseguia lidar mais com o ser humano, de sair de casa. Eu estava realmente entregue. Eu tentei lidar com essa depressão da forma que eles falavam, só que eu sempre sentia que havia algo mais. O que tinha desencadeado essa depressão, o que estava fazendo eu ter essa depressão. E foi então que, apesar dos remédios, apesar da consulta com o psicólogo, eu continuei naquele fundo. Eu comecei a ter crises de pânico. Eu comecei a passar mal, eu comecei a ter ataques de pânico dentro de casa, a princípio. Eu comecei a, na rua, às vezes pegar um ônibus e descer do ônibus por medo. E eu comecei a travar de sair de casa demais, de abrir a porta da minha casa era uma tortura. E qualquer evento que eu tinha que ir, era um monstro que eu tinha que matar para poder conseguir ir. Foi aí que eu realmente vi que o meu problema não era só a depressão. E eu conversando com a minha mãe, eu falei, olha, eu preciso de uma segunda opinião. Isso que eu tô sentindo, porque eu tinha na minha cabeça o seguinte, o depressivo ele não come, eu tô comendo demais, eu tô engordando demais. O depressivo ele não quer saber de se arrumar. Eu gosto de me arrumar, mas eu não tenho prazer em sair de casa. Isso não é normal, eu não tô conseguindo dormir mais. Tudo na minha cabeça parece que está estourando ao mesmo tempo e eu preciso saber o que está acontecendo. E foi quando realmente eu fui pesquisar, eu fui consultar com um neurologista. E aí, conversando com ele, eu expliquei tudo.
o que eu sentia. Na verdade, foi o grande choque da minha vida, que foi quando eu falei pra ele que eu tinha essas crises de pânico e ele me cortou na hora e ele falou pra mim assim: Raquel, deixa eu te falar uma coisa. Desculpa, gente, eu fico até meio... Foi quando o neurologista falou pra mim: Raquel, o que você tem não é síndrome do pânico, o que você tem é ansiedade. O seu transtorno de ansiedade é muito, muito, muito alto. E é por isso que você tem essas crises de pânico. Na hora eu até fiquei meio chateada, assim, eu não falei pra ele, eu fiquei meio chateada porque eu falei assim: como assim ansiedade? Eu não sou uma pessoa ansiosa. Olha isso, olha que ponto chega a cabeça da pessoa. Eu virei pro neurologista e ainda fiquei questionando na minha cabeça: gente, esse cara é louco? Como assim ansiedade? Eu não sou uma pessoa ansiosa. E aí ele conversando comigo, ele explicou: o que você tem é um transtorno de ansiedade que te acompanha e isso desencadeou a sua depressão e as suas crises de ansiedade, que na verdade são tidas hoje como ataques de pânico. E quando ele conversou, lógico, eu não vou dizer tudo que ele conversou comigo, mas quando ele conversou comigo e explicou exatamente tudo que eu tinha passado na minha vida, ele parecia que ele tirou uma pedra de dentro de mim, porque eu ficava pensando, eu me culpei demais por muito tempo. Por que eu não conseguia sair muitas vezes para determinados lugares com meus amigos? Por que eu agia daquela forma de correr muito atrás das pessoas e sufocar às vezes as pessoas porque eu precisava resolver as coisas na hora, ou sentir tudo muito além do que eu precisava sentir. E quando ele explicou tudo aquilo, parecia que eu finalmente tinha me descoberto, eu tinha me conhecido. Parece que naquele momento eu fui apresentada a mim mesma. Desculpa, gente, eu tô chorando um pouquinho porque é difícil pra mim falar sobre isso. Porque eu tô sendo tão resumida que talvez vocês não compreendam muito bem esse vídeo, mas se eu contasse tudo que eu passei, tudo que eu tive que enfrentar, eu não teria nem como explicar aqui pra vocês, porque daria pra mais de 1 hora. Então eu tô tentando ser resumida. Eu sofri demais com a minha ansiedade a minha vida inteira. Demais, demais, demais. Eu passei por coisas que vocês não têm ideia. Eu enfrentei coisas que vocês não têm ideia. Eu abdiquei das minhas vontades para agradar as pessoas por causa da minha ansiedade. Por medo das pessoas não me aceitarem como eu era. E quando eu descobri o que eu tinha, eu finalmente me conheci e eu finalmente consegui descobrir o que eu precisava para minha vida, que era, primeiramente, me aceitar como eu era, aceitar a minha condição, saber que eu não tinha culpa de ter um distúrbio mental, saber que aquilo não foi uma escolha minha ser assim e seguir a minha vida, sabe? Era o que eu precisava, era o que eu precisava para conseguir seguir em frente, porque eu estava chegando a um ponto da minha vida que eu realmente pensei em desistir. Eu realmente já pensei muito a respeito disso, mas é algo que eu não quero entrar em detalhes, eu acho que é uma coisa muito particular. Mas assim, o que eu quero deixar claro, gente, é que é uma batalha que eu enfrento todos os dias, que eu vou enfrentar amanhã, que eu vou enfrentar pro resto da minha vida. E se você perguntar pra mim: mas Raquel, não tem cura? Transtorno de ansiedade generalizada não tem cura? Bom, gente, pelos meus médicos, pelo que eu já pesquisei, não. O transtorno não tem cura. O que você pode fazer é controlá-lo através de remédios, através de terapia e lutando contra ele para controlar. Não vou dizer que é fácil, eu luto todos os dias, tanto quanto eu levanto, tanto quanto eu vou deitar, mas é a vida. A gente tem que aceitar que nada é perfeito, todos nós vamos enfrentar batalhas, cada um enfrenta uma batalha diferente todos os dias, e o que a gente tem que fazer é saber lidar com isso e procurar principalmente ajuda médica, como eu sempre falo. É super necessário. Se você sente, se você se identifica com a minha situação, a minha vida, e você não foi no médico, por favor, faça isso por você mesmo. Vá ao psiquiatra,
vá ao neurologista, conversa com eles. E se você for realmente diagnosticado com qualquer tipo de distúrbio mental, não fica achando que você é uma pessoa louca, desequilibrada, que ninguém vai te compreender mais. Você ter um distúrbio mental não te faz ser uma pessoa inferior a ninguém. O que te faz ser inferior é você não aceitar as suas condições. Depois que eu realmente me descobri, eu aprendi a lidar comigo mesma muito mais fácil. Hoje eu sei me respeitar, eu sei respeitar os meus limites, eu aprendi a dizer não para as pessoas, eu aprendi que eu não vou agradar todo mundo. Eu sei que eu sempre vou acabar chateando alguém e eu não posso fazer nada. Eu não posso sair sempre da minha zona de conforto que me traz paz para agradar as pessoas como eu sempre fiz a minha vida inteira. Então agora eu tô sim me dando ao luxo de ser um pouco egoísta. Quando eu não me sinto bem em visitar alguém, eu não vou. Eu marco para outro dia. Eu realmente preciso de um tempo para me preparar psicologicamente para sair de casa. Isso é uma realidade. Eu não posso sair de casa de supetão porque isso realmente me faz mal. Depende muito das situações. Já aconteceram de eu conseguir e já aconteceram de eu simplesmente travar. Eu preciso de um tempo para me preparar para sair de casa, porque sair de casa me traz muito desconforto. Fico num estresse muito grande. Enfim, é essa luta que eu enfrento todos os dias, mas eu sou uma pessoa de fé, eu creio em Deus, eu sou cristã, e eu acho que isso me ajuda, acho não, eu tenho certeza que isso me ajuda a acordar todos os dias, acreditando que vai ser um pouco menos difícil de viver e de enfrentar. Eu sei que o vídeo ficou muito longo, eu tinha muito mais coisas para falar aqui, e detalhes, mas não tem como, gente, eu detalhar tantas coisas. Talvez vocês vão achar que eu disse e não disse nada, mas eu tentei resumir o máximo que eu podia como é a minha vida diariamente, como foi a minha vida e como eu descobri tudo isso, como eu aprendi a lidar com isso. Então, assim, eu espero mesmo poder ajudar quem tá vendo esse vídeo, quem passa por isso, a realmente se aceitar como é, aceitar suas condições mentais, não deixar ninguém te rebaixar por isso. Você é uma pessoa que, eu tenho certeza, cada um tem o seu próprio dom. Se a gente está aqui ainda é por um propósito, Deus tem um propósito para todos nós. Talvez o seu propósito seja fazer diferença com o seu problema na vida de alguém. Então use ele para fazer a diferença. Mais uma vez, desculpa pelo tamanho do vídeo. Eu realmente espero que vocês consigam assistir até o final, tenham paciência para assistir até o final. Mas enfim, gente, obrigada por vocês estarem aqui até agora ouvindo tudo isso. E eu de verdade espero ter ajudado e poder ajudar. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.